Nossa aula de geografia desta semana serão as páginas 119, 120, 121, 122 e depois 124 e 125. Então, vamos falar sobre a população brasileira. Então, observe as ilustrações acima e circule a imagem que não está relacionada ao tema de estudo desta unidade. Então, nós vamos falar sobre população, né? Quando a gente fala de população, estamos falando de pessoas. Então, observe aí todas as imagens, né? E eu tenho aí um mapa também com vários desenhos aí de pessoas. Então, aqui, né, a única figura que não tem essa representação de população são as árvores. As outras todas representam o assunto que nós vamos estudar agora. Então, quem são os brasileiros? As crianças das imagens abaixo representam a diversidade étnica e cultural existentes no Brasil. Você também é parte da população de nosso país. Mas qual é a origem do povo brasileiro? Você sabe o que é diversidade étnica e cultural? Então, aí uma criança jogando bola de gude no Rio de Janeiro. Figura, né, foto de 2014. Aqui eu tenho uma criança brincando com bolinha de sabão, São Paulo, 2014. Criança tocando flauta na aldeia, em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, 2016. Os povos indígenas. Há milhares de anos, diversos povos já habitavam o território que hoje pertence ao Brasil. Com a chegada dos europeus, no século XVI, boa parte dos povos indígenas foi vitimada por guerras e lutas de resistência. A população sofreu grande diminuição, o que ocorreu, por exemplo, com os tamoios, aimorés, potiguaras e cariris. Além das guerras contra a dominação de seu povo, muitos indígenas contraíram doenças, a maioria fatais, trazidos pelos europeus. Outros povos perderam suas terras ou foram escravizados para trabalhar em atividades, como exploração do ouro, do pau-brasil ou no cultivo de alimentos. Costumes e tradições relacionados à espiritualidade, hábitos alimentares e até mesmo a língua dos indígenas foram perdidos diante da imposição da cultura dos povos europeus. Os povos europeus. Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao território brasileiro, por volta de 1500. Além deles, espanhóis, holandeses e franceses também aportaram no Brasil, na época da colonização. Bem mais tarde, já no século XIX e início do século XX, imigrantes europeus de várias outras nacionalidades vieram para o Brasil, fugindo de guerras e da pobreza em sua terra natal. Os povos africanos. Milhares de pessoas pertencentes a diferentes povos que viviam no continente africano foram escravizados, principalmente no século XVI ao XIX. Entre os principais povos trazidos para o Brasil estão os iorubás, fons, os tabacongos e os ambundos. Os africanos escravizados trabalhavam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café e nas atividades ligadas à mineração. Muitas vezes os africanos e seus descendentes foram proibidos de manifestar suas crenças religiosas, sua língua e seus costumes. Diversidade cultural. Muitas são as heranças culturais provenientes dos povos que constituíram a população brasileira. Dessa forma, há grande diversidade cultural em nossa nação, encontrada nas manifestações religiosas, nas danças, na música, na arte, na culinária e em muitos outros costumes. Veja alguns exemplos, né? Então vejam aí que a gente tem exemplos aí de comida, né? Tem de festas, né? Tem instrumentos musicais. Então, você conhece alguma dessas manifestações e costumes? Há alguma
alguma outra manifestação que ocorre em sua comunidade e pode ser considerada uma herança cultural, né? Então pense aí, né? Então muitos tipos de comida, se você observar na sua casa, né, com seus pais, com seus avós, com seus tios, cada pessoa tem um jeito diferente de preparar a comida, tem um tempero diferente que gosta, não é? Então tudo isso é cultura, né? É uma diversidade cultural, porque cada pessoa tem o seu costume diferente. Então nós temos, né, no Brasil vários tipos de festa, tem carnaval, tem festa junina, né? Alguns lugares têm outros tipos de festa. Então no Brasil a diversidade cultural é muito grande, cada estado, cada cidade tem os seus costumes, né? Costumes que vão sendo passados de geração para geração. Depois, lá na página 124, vocês têm um mapa Terras Indígenas no Brasil 2015. Com o auxílio do mapa acima e comparando com o mapa da página 40, né, lá na página 40, nós temos um mapa das regiões do Brasil, certo? Então, lá na página 40, a gente tinha esse mapa assim, né, dividido por regiões. Então, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, que é a nossa região, e o Sul. Então, observando neste mapa das terras indígenas e nesse mapa das regiões, né, você pode perceber que na região Norte é onde tem a maior concentração de terras indígenas. Então, região Norte. Comparado aos outros estados brasileiros, como é a quantidade e a extensão das terras indígenas no estado onde você mora? Então, a gente pode olhar que lá na região Sudeste, né, no estado de São Paulo, tem muito poucas áreas, né, de terras indígenas. Então, na nossa região são poucas, né, no estado de São Paulo e região Sudeste. E a população mundial deve chegar aos 8 bilhões em 2030. Quantos habitantes existem atualmente no Brasil? Como podemos saber quantas pessoas vivem em um país? Mas o que é mesmo população? População é o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar, como um bairro, um município ou um país, né? Leia a frase a seguir publicada no ano de 2015, que é essa frase aí, né? A população mundial deverá chegar aos 8 bilhões, né, de pessoas. Então, chamamos de população mundial o conjunto de todos os seres humanos que habitam o planeta Terra. De acordo com a Organização das Nações Unidas, no ano de 2015, eram 7 bilhões e meio de seres humanos. No Brasil, de acordo com as últimas contagens feitas pelo governo federal, somos atualmente cerca de 207 milhões de brasileiros. Fato que nos coloca entre os 5 países mais populosos do mundo. Um país populoso é aquele que possui um número total de habitantes muito elevado em relação às demais nações do planeta. Então, esta foi a nossa aula de geografia desta semana.